E se a sua gentileza for só medo disfarçado? E se aquilo que te ensinaram como virtude for, na verdade, a prisão onde você sufoca o que é mais autêntico em si? Há um silêncio que mora em muitos homens. Um silêncio que não é paz, é amputação, não é calma, é castração. E você sente, em algum lugar dentro, você sente que perdeu algo, que foi afastado de si, da sua vontade mais crua, do seu instinto mais honesto. A vida te ensinou a ser bom, educado, a não levantar a voz, a ser compreensivo, mesmo quando te usaram, a ser gentil, mesmo quando te feriram, a agradar, mesmo quando te ignoraram. E você aprendeu a calar, a abaixar os olhos, a sorrir quando queria gritar, a engolir a raiva como quem engole um veneno doce. Foi ali que começou a traição contra a sua verdade. Carl Jung chamou isso de castração psíquica. O guerreiro silenciado que vive dentro de cada homem domesticado, o instinto podado, a sombra rejeitada, aquilo que você não pode ser, mas ainda sente, porque o que não é aceito continua vivo. A sombra nunca morre, ela apenas se esconde, esperando o momento em que você esteja pronto para olhar. Maquiavel falava do poder invisível, do jogo silencioso que molda comportamentos, que condiciona vontades, que torna o homem dócil, útil, previsível. Você foi ensinado a temer o conflito quando deveria ter aprendido a usá-lo como ferramenta de presença. Foi condicionado a evitar confrontos quando a sua alma precisava aprender a erguer os olhos com firmeza. Nietzsche dizia sobre a moral de rebanho, essa doutrina disfarçada de bondade que produz homens inofensivos. Homens que obedecem, homens que sorriem sem vontade, homens que vivem implorando migalhas de reconhecimento em troca de sua autenticidade. É assim que você foi treinado, para ser aceito, não para ser inteiro. E talvez agora exista um cansaço em você. Um peso no peito que não se explica com palavras. Uma sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. Você cumpre seus deveres, você ajuda, você tenta fazer o melhor, mas por dentro sente o eco de uma pergunta sem resposta. Onde foi parar a minha vontade? Esse vídeo não vai te dar respostas prontas, vai te oferecer espelhos, vai te confrontar com verdades que ninguém teve coragem de te dizer e talvez pela primeira vez você sinta que não está sozinho na sua luta. Porque o homem que você tenta ser talvez esteja aprisionado exatamente no porão que você se recusou a descer. Hoje, nós vamos descer juntos. Você não lembra o dia exato em que isso começou, mas sente o peso disso todos os dias. Talvez tenha sido naquela vez em que chorou e alguém te mandou calar. Talvez tenha sido quando ficou com raiva, mas disseram que isso era feio, que isso afastava as pessoas. Talvez tenha sido quando descobriu que, para ser amado, precisava ser previsível, silencioso, controlado. O afeto veio condicionado. Não bastava sentir, era preciso se comportar. E você aprendeu rápido, a sorrir quando queria desaparecer, a ser gentil quando tudo em você queria dizer chega, a ser bom, mesmo quando isso significava trair sua própria verdade. Porque o menino que você foi precisava de amor e fez o que pôde para merecê-lo. Só que esse menino cresceu e o padrão continuou. Agora você é o homem que pede permissão para existir, que mede as palavras, que evita o confronto, que diz sim quando quer dizer não, porque ainda vive sob o comando do olhar que julgava, da voz que mandava calar. Você virou especialista em se adaptar, mas essa habilidade tem um preço, o preço da sua autenticidade. Carl Jung disse que o que você reprime se vinga de você, e a sua raiva não desapareceu. Ela apenas foi silenciada, empurrada para dentro, e agora ela se manifesta em formas que você não entende, em explosões fora de hora, em silêncio ressentido, em cansaço constante, em um nó na garganta que não desata. Porque a verdade é que você nunca aprendeu a expressar o que sente, só aprendeu a conter. Existe um sistema emocional de escravidão que se alimenta da sua validação. Ele te treinou para depender da aprovação alheia, para medir seu valor pelos olhos dos outros, e quanto mais você busca agradar, mais se afasta de si. Porque cada vez que você se anula para ser aceito, você reforça uma mentira, a de que seu verdadeiro eu não é digno de amor, mas você sente, no corpo, no peito, no sono que não vem, na irritação constante, no vazio que nenhuma conquista preenche. Você sente que algo está errado, que esse papel que te deram, o do homem bonzinho, adaptado, funcional, não é inteiro, não é verdadeiro, não é seu. E talvez agora você comece a lembrar, não com imagens, mas com sensações.
Aqueles 3 momentos em que você precisou trair sua raiva para ser aceito. Aqueles segundos em que algo morreu dentro de você só para continuar recebendo amor. É ali que está a origem da prisão. Não é sobre culpa, é sobre lucidez. Você fez o que pôde com o que tinha, mas agora, talvez, seja a hora de recuperar o que deixou para trás. A sua vontade, a sua raiva limpa, a sua verdade esquecida, porque o homem que se cala demais acaba se apagando. E você não nasceu para ser sombra de si mesmo. Você aprendeu que, se fosse bom o suficiente, gentil o suficiente, compreensivo o bastante, as pessoas te respeitariam. Mas a realidade te deu outra resposta. A cada concessão feita em nome da harmonia, algo em você se partiu. E quanto mais você tentava ser aceito, mais se sentia descartável, invisível, ignorado. O bom moço que você se tornou não é você, é um escudo. Um personagem emocional criado para evitar rejeição, um papel que você veste para não incomodar, para não ser deixado. E sim, ele funciona. Por um tempo, você é elogiado, querido, escolhido, mas não respeitado, porque quem vive se curvando não impõe presença, apenas preenche espaços vazios nos outros. Maquiavel escreveu: se não pode ser amado e temido, escolhe ser temido. Isso não é sobre medo no sentido bruto, é sobre presença. Sobre saber onde você termina e onde o outro começa. Sobre saber dizer não sem tremer, sobre olhar nos olhos e não desviar, sobre não se perder só para ser aceito. Quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém, porque a sua presença vira um reflexo, um espelho vazio que só devolve o que o outro quer ver. E a verdade é que ninguém respeita um espelho. Respeitam quem tem substância, quem tem limite, quem tem voz. A confiança nasce do confronto com o incômodo. A autenticidade nasce do risco de desagradar. E você precisa lembrar disso. Nem todo não é rejeição. Às vezes é proteção. Às vezes é reconstrução. Dizer não, logo de cara, sem se explicar, sem se desculpar, é uma forma de reafirmar quem você é. Você não está aqui para ser funcional. Você está aqui para ser inteiro. E inteireza não combina com servidão emocional. O lobo solitário, mesmo ferido, não abaixa a cabeça para agradar a alcateia. Ele anda com dor, mas anda com verdade. Talvez esteja na hora de parar de implorar por respeito com atitudes suaves. Talvez seja a hora de parar de ser bom quando a bondade virou uma forma de autoabandono. Porque no fundo, você sabe, agradar por medo de ser rejeitado é o caminho mais curto para se rejeitar primeiro. E nenhum homem suporta viver muito tempo em guerra com a própria integridade. Você cresceu acreditando que ser homem era ter músculos, conquistar status, colecionar vitórias, que ser homem era nunca demonstrar fraqueza, nunca hesitar, nunca sentir demais. E então você construiu essa imagem. Trabalhou duro, se superou, criou uma persona forte, respeitada, até invejada. Mas por dentro, algo continua vazio. Um buraco que não se preenche com aplausos. Porque o problema não está no que você conquistou. Está no que você teve que abandonar para chegar lá. Está no homem que você deixou de ser para sustentar essa máscara de virilidade impecável. Carl Jung chamava isso de complexo da persona. A armadura que usamos para sermos aceitos. Mas que acaba nos impedindo de viver com verdade. A performance se tornou um cárcere. Você virou especialista em parecer forte, mas não sabe mais o que significa ser inteiro. Vive atendendo expectativas, interpretando papéis, cumprindo metas e mesmo assim se sente desconectado, porque a sua essência não está nessas conquistas. Ela está nos pedaços que você precisou enterrar para ser reconhecido. Você não é só o que mostra, é também o que esconde. E quando a sua imagem se distancia da sua alma, surge um colapso silencioso. Muitos homens vivem isso. E quase ninguém percebe, porque eles continuam entregando resultado, continuam sorrindo, continuam postando vitórias, mas por dentro já não sabem mais quem são. O homem que se afasta da própria sombra também se afasta de si. Quando você reprime tudo que considera fraco, feio, inaceitável, você perde contato com a sua profundidade. E um homem sem profundidade vira apenas uma fachada. Bonita, mas vazia, forte, mas solitária. Não é sobre abandonar suas conquistas. É sobre lembrar que nenhuma delas compensa o abandono da sua essência. Que a verdadeira força não está em parecer invencível, mas em ter coragem de olhar para dentro e não desviar. A performance pode te proteger, mas ela também pode te engolir. E talvez você já esteja cansado de sustentar uma imagem que não alimenta mais a sua verdade. O cansaço que você sente não é apenas físico.
Ele é existencial. É o peso de viver tentando agradar, tentando controlar tudo, tentando não errar. E mesmo assim, nunca basta. Sempre há algo que falta. Um novo padrão a cumprir, uma nova cobrança a suportar, um novo motivo para se sentir inadequado. Esse esgotamento emocional não é coincidência, é uma tática, um enfraquecimento estratégico, um sistema que não quer você desperto, lúcido, inteiro, quer você confuso, quer você distraído, quer você anestesiado pela rotina, pelos vícios, pelas pressões silenciosas que roubam sua voz sem que você perceba. Você já reparou como a culpa sempre volta? Como ela aparece quando você tenta impor um limite, quando diz não? Quando escolhe a si mesmo, é como se existisse uma programação secreta dentro de você dizendo: seja bom, seja útil, seja dócil, e se não for, sinta vergonha. Maquiavel sabia disso, e foi direto. A culpa é uma ferramenta útil para manter o controle. O homem que vive com culpa é mais fácil de manipular, mais fácil de domesticar, porque ele se questiona antes de agir. Ele se freia, ele se auto-sabota. O mundo não precisa puni-lo. Ele mesmo faz esse trabalho, e então você vive dividido entre o que sente e o que acha que deveria sentir, entre o que quer e o que acha que deve querer, entre o que é e o que foi treinado para parecer. A sua espontaneidade vira suspeita, seu instinto vira ameaça, sua verdade vira um incômodo a ser disfarçado, mas dentro de você ainda pulsa uma força, uma voz que não foi totalmente silenciada. Ela sussurra nas madrugadas em que você se sente um estranho na própria pele. Ela aparece quando você se pega olhando no espelho sem reconhecer quem está ali. Você não nasceu para viver curvado, nem emocionalmente escravizado, e talvez seja por isso que sua alma esteja inquieta. Porque ela sabe, ela lembra, que existe uma outra forma de existir. Você não precisa se perder tentando agradar a todos. Precisa apenas lembrar o que é inegociável para você, o que é sagrado, o que é essencial. E quando você reconhece suas prioridades internas, o mundo externo perde o poder de te enfraquecer. Não é sobre se rebelar contra tudo, é sobre não se trair em nada. Existe algo em você que nunca desapareceu. Algo que foi negado, escondido, trancado, mas que ainda pulsa. É uma parte sua que assusta, que você aprendeu a temer, que os outros fizeram questão de apagar, mas que ainda está lá, esperando para ser reconhecida. Carl Jung chamou isso de sombra. E não é o mal em você. É a parte viva, instintiva, verdadeira. É o pedaço da sua alma que sobreviveu à tentativa de te moldar e por isso te desafia, porque ela não aceita ser domesticada. Ela quer ser integrada. Você foi ensinado a temer a própria raiva, a esconder o desejo, a negar o ciúme, a dor, a inveja, a colocar um sorriso onde havia grito, a estender a mão quando o impulso era recuar, a ser educado quando o corpo queria proteger seus próprios limites. Mas isso não te tornou mais maduro. Só te tornou mais dividido. Quanto mais você reprime, mais se fragmenta. A sombra não desaparece. Ela se vinga. Ela aparece em explosões que você não entende, em sabotagens silenciosas, em relacionamentos que se repetem como castigos, em escolhas que parecem suas, mas não são. E o pior é que você começa a se odiar por isso. Começa a se achar errado, descontrolado, fraco, mas não é fraqueza. É força mal canalizada. É poder sufocado. É instinto aprisionado. É um leão domesticado que morde a própria pata porque esqueceram de libertá-lo. Você não precisa simbolizar sua sombra. Precisa nomeá-la com atos, com escolhas, com verdades que ardem, com limites que assustam, com silêncios que curam, com confrontos que te devolvem. Existe uma fúria sagrada dentro de você. E ela não está aí para te destruir, está para te lembrar do que é inegociável, do que é essencial, do que é seu. A integração da sombra não é um ato bonito, é um renascimento brutal, porque exige que você pare de fingir, que você se olhe, que você se ouça, que você aceite que também é feito de caos, mas só quem encara o próprio caos encontra a própria potência. Você já tentou se firmar, tentou mudar, tentou encontrar aquela versão de si que seria finalmente respeitada. E o que encontrou? Fórmulas prontas, manuais da masculinidade, regras externas sobre o que é ser homem de verdade, mas nenhuma dessas respostas calou o buraco dentro de você. Porque o verdadeiro problema não está no que falta, está no que foi enterrado, está na raiz que você nunca acessou, na dor que você maquiou com frases de efeito, no medo que você disfarçou de força, na insegurança que virou arrogância. Arthur Schopenhauer dizia:
O desejo cego é a fonte do sofrimento. E você está cercado por esse desejo. Desejo de ser validado, de ser visto, de ser reconhecido. Mas quanto mais você deseja, mais distante você fica de si. Porque mendigar respeito é a forma mais rápida de perder sua própria soberania. O homem que tenta se tornar alguém que não é, se afasta da própria alma. E muitos, sem perceber, transformam a busca pela virilidade numa nova prisão. Agora não é mais a sociedade que exige, é o seu próprio ego. Uma pressão constante para parecer forte, resolver tudo, nunca fraquejar. Mas ser homem não é isso. Ser homem é ter coragem de cavar, de escutar o próprio silêncio sem tentar preenchê-lo com distrações, de encarar a falta sem buscar substituições rápidas, de suportar o vazio até que dele nasça algo autêntico. Não existe uma regra universal, não existe um modelo perfeito. O que existe é a necessidade de parar de fugir, de parar de se ocupar, de parar de fingir, porque enquanto você estiver tentando se encaixar em um ideal externo, continuará se traindo. A verdade é que a sua masculinidade não precisa de performance, precisa de presença, precisa de raiz, precisa de silêncio. Aquele silêncio intencional onde finalmente sua voz não ecoa a dos outros, mas a sua própria. E só quando você se ouve, é que começa a se lembrar de quem realmente é. Há uma paz que adormece e outra que desperta. A primeira é a mais comum, aquela em que o homem busca refúgio para não lidar com o próprio abismo. Ele aprende mantras, repete frases positivas, medita, mas tudo isso como fuga, como anestesia, como forma de evitar o confronto com sua raiva, sua história, sua dor. A espiritualidade virou um esconderijo, um verniz, uma nova máscara que encobre o instinto, o desejo, a potência. E então ele se sente calmo, mas inofensivo, sereno, mas sem presença, em paz, mas totalmente ausente de si. Nietzsche viu isso e escreveu com precisão: a fé fraca é a máscara do medo forte. A fé que nega o corpo, que sufoca a vontade, que ignora a raiva, não é espiritualidade. É medo disfarçado de luz. É submissão vendida como evolução. Quantos homens hoje confundem espiritualidade com passividade, com docilidade, com essa ideia distorcida de que ser elevado é aceitar tudo calado, que ser consciente é nunca impor limites, que ser desperto é deixar que o mundo te atravesse sem reação? Mas há uma outra espiritualidade, aquela que te convoca ao centro, que não nega o instinto, integra, que não apaga o desejo, purifica, que não exige perfeição, exige presença. É a espiritualidade do monge que sabe usar a espada, que medita e confronta, que ama e se impõe, que reza, mas age. Você não precisa abandonar sua busca interior, precisa apenas descer mais fundo, tirar as fantasias, rasgar os véus e permitir que sua espiritualidade nasça da dor, do corpo, da vida real. Porque não há luz verdadeira onde o instinto é negado, nem há transcendência onde o homem se dissolve para parecer elevado. O espírito precisa de raiz, e o homem, para se elevar, precisa antes pisar com firmeza sobre a própria verdade. Você foi leal, mais do que deveria. Leal à voz do pai ausente, à expectativa da mãe ferida, à religião que te dizia o que sentir, à escola que premiava o obediente, à sociedade que só acolhe o homem útil, calado, moldado, leal ao script invisível que te ensinou a se odiar em silêncio. Essa lealdade, disfarçada de virtude, te prendeu. Fez você repetir padrões que machucam, se manter em relações que diminuem, escolher caminhos que não têm nada a ver com a sua essência, mas que agradam, que mantêm a aparência, que garantem o amor condicionado que um dia você aprendeu a mendigar. Mas todo homem, mais cedo ou mais tarde, precisa fazer uma ruptura, precisa romper com as vozes herdadas, com os pactos inconscientes, com a culpa que o sistema plantou dentro dele. Precisa escolher trair os outros para finalmente ser fiel a si. Maquiavel escreveu: se queres ser soberano, rompa com a moral que te fez servo. E é exatamente isso. Soberania não nasce da obediência, nasce do confronto, da escolha brutal de desapontar quem te programou para finalmente se libertar. Você não precisa odiar suas origens, mas precisa ver com clareza o quanto elas te feriram. Precisa mapear as vozes que te habitam, aquela que diz que você não pode errar, que não pode sentir raiva, que precisa sempre ceder, que deve engolir a dor em nome da paz. Essas vozes não são suas, foram herdadas, foram impostas, foram memorizadas em momentos de vulnerabilidade. E agora vivem dentro de você,
como guardas de uma prisão emocional. Mas o portão está aberto, sempre esteve. O que falta não é permissão, é decisão. Ser leal ao seu velho eu é trair quem você nasceu para ser. E talvez agora seja a hora de escolher. Você passou tanto tempo tentando se tornar alguém que esqueceu de ser quem é. Leu livros, estudou técnicas, assistiu gurus, testou fórmulas. Mas, por mais que se esforçasse, algo permanecia ausente. Como se a peça mais importante ainda estivesse enterrada sob todas essas tentativas. Carl Jung dizia que a individuação não é invenção, é retorno. Não se trata de construir uma versão idealizada de si, mas de resgatar o que foi sufocado, de escavar o que foi enterrado para que você coubesse, para que fosse aceito, para que sobrevivesse emocionalmente. E quando você olha com honestidade, percebe, sua identidade verdadeira não está nas máscaras que você criou. Está nos traços que precisou esconder para ser amado. Está no riso que abafou, na firmeza que disfarçou, na coragem que trocou por aprovação. Não é uma busca externa, é uma escavação interna. E ela dói, porque para se reencontrar, você vai ter que encarar tudo o que abandonou. Vai ter que escrever, com brutal sinceridade, aquilo que sempre escondeu de si. Vai ter que parar de fugir. O homem ideal que você tenta alcançar talvez seja só a continuação da sua negação. Uma nova versão de um velho vazio, porque a identidade não é conquista, é reconexão, é memória emocional, é reencontro com a sua sombra, com sua vontade, com a voz que calaram. Você quer saber quem é? Comece lembrando o que te fizeram esquecer. Faça a lista, não a lista do que deseja ser, mas do que foi obrigado a enterrar, porque é lá, exatamente lá, no ponto onde você foi ensinado a sentir vergonha, que mora o seu ouro. O ouro está onde você enterrou sua vergonha. E é ali que tudo começa a voltar para o lugar. Chegamos ao ponto mais silencioso da jornada, aquele em que não há mais para onde fugir, onde as desculpas já não servem, onde os papéis que você sustentou por anos começam a desmoronar. E no meio desse colapso surge uma chance. Carl Jung chamava isso de integração da sombra, o nascimento da totalidade. E Viktor Frankl dizia que a liberdade interior começa quando você encontra sentido até na dor. Porque o que realmente liberta um homem não é a ausência de sofrimento, mas a coragem de atravessá-lo com lucidez. Você não precisa de mais uma técnica, não precisa de mais um vídeo. O que você precisa está dentro. E está trancado há tanto tempo que talvez tenha esquecido a chave. Mas ela nunca foi perdida. Ela sempre foi a mesma. O enfrentamento da sua verdade emocional, sim, vai doer. Porque lembrar quem você é exige encarar tudo o que você deixou de ser. Exige olhar para o porão, aquele lugar onde você escondeu seus desejos, sua força, sua raiva, sua potência. O porão onde trancou o homem que realmente é, aquele que você sempre buscou ser do lado de fora. E talvez ele ainda esteja lá, cansado sim, machucado, esquecido, mas vivo, esperando, porque ele sabia que um dia você voltaria para buscá-lo. E esse dia pode ser hoje.